Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Agora já de retorno, né? Tava viajando, já gravo aqui nos estúdios JK. Bom, pessoal, recados iniciais. Para quem quiser acessar o meu site, josecobori.com.br, você vai encontrar lá bastante conteúdo, no canal do YouTube aqui bastante conteúdo, e no meu site os conteúdos lá, os cursos, né? Cursos de ações, cursos sobre o mercado, cursos sobre renda fixa, renda variável. Então, acessem o meu site e consultem lá, e treinamentos corporativos também. Tá ok, pessoal? Bom, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, sempre se identificando de onde você fala. Veio bastante perguntas aqui que tem já bastante conteúdo, tá, no canal e nos podcasts. Perguntas sobre dividendos, ex-dividendos, sobre tag along, sobre governança corporativa. Então você que enviou esse tipo de pergunta, dá uma procuradinha aí no meu canal. Só pesquisar aí sobre tag along, drag along, governança corporativa, dividendos, ex-dividendos. Tem tudo muito bem explicado aí, tá ok, pessoal? Então eu vou responder aqui na preferência de conteúdos aqui que eu acho que vai agregar mais aí para a maioria de vocês. Tá joia? Então vamos lá, sem mais delongas, a primeira pergunta. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Meu nome é Guilherme, sou engenheiro civil, tenho 28 anos e falo de Ponta Grossa, Paraná. Sou um leitor do livro do senhor, Análise Fundamentalista, e acompanho suas redes sociais. Já aproveito o ensejo para te agradecer por todo o conhecimento de maneira facilitada que você vem trazendo para a gente já aí há tanto tempo. Vou direto ao assunto, que o senhor comenta a respeito de que swing trade não é uma estratégia de investimento. Porém, o questionamento que eu coloco se eu fizer um cálculo para determinado ativo através do método de fluxo de caixa descontado, e mesmo ciente de que as variáveis que eu colocar não são as reais, mas pelo menos aproximadas daquele ativo, daquela ação, e em um determinado momento eu vejo que o valor dela está muito acima do que eu calculei ou até do que ela já se mostrou num certo histórico de tempo. Eu poderia estar fazendo uma operação para consolidar, realizar um certo lucro ou não, porque de certa forma eu vou estar embasado nos valores de fluxo de caixa. Essa é a minha pergunta. Obrigado, professor, por todo o conhecimento que você traz para a gente, e vamos para cima. Bem, Guilherme de Ponta Grossa, Paraná. Guilherme, vamos lá. Por partes, né? Swing trade não é uma estratégia de investimento? Não. Pode ser uma estratégia de especulação, uma estratégia de adivinhação, uma estratégia de aposta, mas não é uma estratégia de investimentos, tá ok? Eu já falei bastante aqui, o próprio nome já é bastante sugestivo, né? Então, não entre nessa do swing trade. Você vai achar que vai ganhar alguma coisa e você acaba ganhando outra, tá joia? Então, tome cuidado. Swing trade não é uma estratégia de investimentos, pelo menos sob o meu ponto de vista, né? É uma estratégia aí de especulação, de adivinhação, de aposta, tentando aproveitar o movimento das ações. E você, ao tentar fazer o que você se propôs aí, você estaria mais ou menos indo nessa linha, né? Numa estratégia de especulação, de tentar adivinhar os movimentos do mercado. Tá, ok? É uma dúvida bastante comum quando você fala, se eu já escolhi a empresa, né? Fiz toda a avaliação dentro da análise fundamentalista, sei que é um bom ativo, sei mais ou menos o valor, projetei, fiz o valuation e eu comprei essa ação, e aí ela subiu demais, né? Já até ultrapassou isso, que seria o valor justo da ação que eu calculei, então eu vou lá e vendo para já realizar esse lucro e depois eu compro de novo. Na realidade, quando você começar a fazer isso de forma periódica e consistente, você vai estar fazendo o famoso swing trade, tá? Você vai estar especulando, você vai estar tentando adivinhar quando essa ação está em alta e vai tentar adivinhar quando ela está em baixa para comprar. Grosso modo, você vai estar entrando no compra e na baixa e vendo na alta, tentando adivinhar esses movimentos. O que acontece geralmente? Quando você escolhe uma ação via análise fundamentalista com a visão de longo prazo, né? Você avaliou aquele ativo, é um bom ativo, uma boa empresa, uma empresa que tem bastante vantagens competitivas, vantagens comparativas, você alinhou, avaliou, fez valuation, achou o preço justo, então você deve carregá-la no longo prazo, desde que ela obviamente mantenha os seus fundamentos, né? Você só vai decidir se vai trocar ou não essa ação, se a empresa ao longo do caminho ela começar a perder os seus fundamentos, né? Perder as suas vantagens
competitivas, não se inovar, né? Não se manter mais forte frente aos seus concorrentes, né? No seu setor. E aí, quando essas empresas começam realmente a perder, e as empresas perdem, tá? Nenhuma empresa, algumas, né, se mantém competitiva por muito tempo, mas a grande maioria não, né? A grande maioria é competitiva hoje. Daqui 5, 6 anos ela pode não ser mais tão competitiva, pode ter aparecido um novo player mais forte, né, mais inovador, mais competitivo. E aí você tem que estar sempre acompanhando para saber se ainda compensa ser sócio daquela empresa. Até que isso não aconteça, que seus fundamentos foram bem avaliados, né, os fundamentos dessa empresa, e você escolheu essa empresa para carregar no longo prazo, não faz sentido você achar que a ação subiu demais, você vai vender, porque se você quiser continuar, o que você vai fazer? Você achar que está na alta, você vai vender e fala, opa, porque ela cai um pouquinho abaixo do preço justo, eu vou lá e recompro a ação. Nem sempre isso acontece. Eu diria para você que na maioria das vezes isso não acontece. Tá? Você vai acontecer o contrário. Você vai vender e aí essa ação não vai cair, ela vai continuar subindo, você vai ficar com aquele sentimento de não devia ter vendido, né? Devia ter segurado mais um pouco. Aí você vai lá e naquele sentimento de não devia estar fora, eu gosto dessa empresa, você vai lá e recompra ela mais cara ainda. Né? E aí geralmente quando você recompra ela mais cara ainda, ela cai. Tá? Então aí você vai tentar ficar correndo atrás desses movimentos. É o famoso cachorro correndo atrás do rabo. Né? Você não vai pegar nunca e vai só incorrer em custos de transação e perda de oportunidade. Tá ok? Então comprou a empresa, comprou a ação, comprou num preço justo bom, que está abaixo do que se avaliou. A empresa se manteve competitiva, mantém a ação. Não tente ficar adivinhando os movimentos do mercado, que isso não dá certo. Tá ok, Guilherme? Espero ter respondido aí a sua dúvida, mas com o tempo, né, com a experiência, você vai notar que tudo que eu falei é o que acontece. E aí, se você fez isso ao longo do caminho, você vai certamente se arrepender. Tá ok? Espero ter te ajudado. Um forte abraço. Vamos à próxima pergunta. Professor, bom dia. Meu nome é Christian. Falo daqui da cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo. Eu queria dizer que eu acompanho o senhor há alguns anos já, desde que eu vi o vídeo da Empíricos que o senhor publicou sobre a carteira potencializadora de ganho deles, mas enfim, eu queria entender de que maneira a exportação da commodity, né, in natura se torna negativo para a gente como economia, né? Porque eu vi alguns artigos e até alguns candidatos aí à presidência dizendo que isso era negativo para a nossa economia e que tornava a gente mais fraco de maneira competitiva, né? A maior exportação não equilibraria a nossa balança comercial e traria um saldo positivo? Se o senhor puder discorrer sobre esse assunto aí, vou ficar muito agradecido. Um grande abraço. Tchau, tchau. Bem, Christian de Sertãozinho. Vamos lá, Christian. Isso que você está falando, o Brasil exporta commodities, é muito competitivo. Se ele aumentasse a sua exportação, tudo isso tem dois lados, tá, Christian? Quando a gente fala, o nosso agro, né, muito forte, nossas commodities aqui são muito fortes, somos grandes produtores de commodities, então a gente exporta muito e é isso que tem trago divisas para o Brasil. Né? Tem uma medida que chama termos de troca, né? O quanto você consegue exportar e o quanto você consegue importar com essas divisas que você criou, tá ok? Então tem os termos de troca, só que às vezes você precisa exportar muito mais para conseguir importar aquilo que você precisa. Então qual que é a diferença básica? Quando você está exportando commodities, você está exportando um produto sem valor agregado. Você está exportando matéria-prima. Então você exporta soja, minério de ferro, milho, feijão, algodão, arroz. Tudo isso é commodity, né? Commodities metálicas, commodities minerais, né? Você está exportando aço. Ou seja, a gente está exportando matérias-primas que vão ser utilizadas lá fora, vão ser processadas, industrializadas para transformar isso em produtos de alto valor agregado. Tá? Então você tem que partir agora para um princípio de marketing. Eu trabalhei muito tempo, para quem não sabe, eu fui executivo da Xerox do Brasil por 13 anos e eu era da área de marketing e vendas, não tinha nada a ver com isso aqui, finanças, economia e investimentos, né? Era da área de marketing e vendas, então a gente fazia as estratégias para tentar colocar os nossos produtos no mercado. Tá, ok? Então existe uma diferença quando você estuda marketing e faz estratégias de marketing, planejamento estratégico, do que é um produto que a gente considera uma commodity e o que é um produto que a gente considera com valor agregado. Em marketing a gente chama isso de commodities e diferenciação. Okay? Então o princípio básico, o líder em commodities, ele só é líder pelo preço. Tá? O que define a liderança em commodities é a liderança em preços. Okay? E o que define a liderança em diferenciação é o quanto você consegue agregar
de valor no seu produto. E, obviamente, com as suas estratégias, quanto você consegue vender isso e quanto desse valor agregado é um valor percebido pelo seu cliente. Então, voltando aqui para o setor de economia, quando a gente exporta só commodity, só matéria-prima, a gente, primeiro, não somos nós que definimos o preço. O preço é internacionalizado, ou seja, o preço das commodities é em dólar. Então, tanto faz ser o arroz do Brasil, o arroz da Indonésia, o arroz do Vietnã, é tudo o mesmo preço, está cotado em dólar. E você tem que se adequar, né, a esse preço para você conseguir vender o produto. Ou seja, como eu disse, quem define o preço da commodity não é você, é o mercado. Ok? Diferente quando você vende um produto de alto valor agregado. Eu costumo dar exemplos assim inversos para que a gente consiga entender de forma mais didática. Então, o iPhone, isso aqui é um produto de altíssimo valor agregado. Quem define o preço disso aqui não é o mercado. Quem define o preço aqui é a empresa que produz ela, né? Quem define o preço do iPhone, do Apple Watch, do MacBook, do iPad é a Apple, né? E ela define o preço que ela quiser, desde que, óbvio, ela tenha um bom produto, né? Ela consiga agregar muito valor e tecnologia nisso aqui, e consiga criar o seu mercado, né? Criar o mercado, os seus clientes, para que você consiga vender no preço que você quer. E eles têm tido muito sucesso, né? Ao longo do tempo. Tá joia? Então isso aqui é um produto de altíssimo valor agregado. Quem define o preço é a empresa. Tá joia? Nossa commodity, soja, quem define o preço da soja não somos nós, nem quem produz a soja. Tá ok? Que define é o mercado, e esse mercado é internacional. Você está sujeito a esses valores. Então, isso posto, né, com esse conceito em mente, o que seria melhor para o Brasil em termos de desenvolvimento econômico? Né? Exportar commodities ou exportar produtos de valor agregado? Eu tenho comentado bastante aqui, né, que o Brasil se desindustrializou muito nos últimos anos. A gente nunca teve uma política industrial forte, e o Brasil precisa dar atenção para isso, né? Uma política industrial que privilegia a nossa indústria, que invista em ciência e tecnologia, porque os países que estão na frente, né, eles produzem produtos que a gente chama na fronteira tecnológica. Na fronteira tecnológica, você tem um produto de altíssimo valor agregado e você consegue praticar o preço que você determinar, obviamente, desde que você tenha mercado ou crie o seu próprio mercado. Okay? Então, por isso tem que ter sempre muita inovação. Então, isso é um conceito, acho que até simples a gente entender. Obviamente, não é tão simples de aplicar, mas é simples de entender. Okay? Agora, por que a gente seria um país muito melhor, muito mais desenvolvido, se a gente desenvolvesse e vendesse produtos de altíssimo valor agregado? Porque isso gera empregos e gera mão de obra qualificada, né? Então, às vezes as pessoas falam aqui no Brasil, o nosso problema é educação. Não. É educação, obviamente, a formação das pessoas, mas a gente tem um problema muito mais sério, que é onde essas pessoas vão ser empregadas, né? Vocês verem as melhores cabeças, né, os melhores cérebros no Brasil, quando você está falando de engenheiros, né, de profissionais aí voltados para a ciência da computação, ciência de dados, né? Esse pessoal, os melhores, eles vão trabalhar fora do Brasil, porque no Brasil não tem emprego para todo mundo. Então não adianta a gente educar a população toda se a gente não tem emprego para dar para elas. E o emprego para essas pessoas é exatamente se a gente desenvolver produtos de altíssimo valor agregado. Então você compara, nós somos muito ricos, os termos de troca no Brasil que eu falei no início estão até favoráveis, tá, às commodities, né? Então a gente hoje, digamos, se os termos de troca fosse base 100, né, fosse 100, quer dizer que cada 100 dólares de commodities que eu vendo, eu consigo comprar 100 dólares de produtos, importar, né, 100 dólares de produtos de valor agregado. E isso aí já voltou, se não me engano, aos patamares lá de 2010, quando teve o boom das commodities. As commodities valorizaram muito. E aí o nosso termo de troca chegou, acho que, se não me engano, a 120. Né? Ou seja, cada 100 dólares de commodity que eu vendia, eu conseguia comprar 120 de produtos de altíssimo valor agregado. Tá ok? Hoje, se não me engano, está muito próximo disso. Aí você fala, puxa, isso é muito bom, porque as commodities, né, subiram de preço por uma série de fatores, né, que a pandemia tem alguma coisa a ver com isso. A guerra na Rússia tem muito a ver com isso também, ok? Agora, né, a Rússia e a Ucrânia. Então as commodities se valorizaram. O que acontece? Para os termos de troca, isso é bom. É bom para quem exporta, né? Mas é bom para quem? Quando eu olho para o Brasil, para o país como um todo e para a população. É bom para quem produz e vende, porque isso não gera emprego. Então, você exportar soja tem pouquíssima geração de emprego, né? Por quê? Porque cada vez mais, isso tem escala, né? Cada vez mais para você colher uma saca de soja, você precisa muito menos pessoas envolvidas nesse processo. Okay? Você tem as grandes implementos agrícolas, né?
grandes áreas que uma colheitadeira consegue colher e tal, e teoricamente você tem um emprego ali para um cara que opera a máquina, e se você tem várias máquinas, você tem talvez mais um emprego para quem vai dar manutenção, para o engenheiro, para alguma coisa. Mas digamos que você exporte aí bilhões em soja e você dê emprego aí para, sei lá, 50 pessoas. Se fosse bilhões em produtos de altíssimo valor agregado, você daria emprego para 1.000 pessoas. Ok? Então vamos pegar o exemplo aí dessas commodities que a gente falou, né? Então imagine a soja. Estou dando o exemplo da soja. O Brasil, ele é um agro forte, de altíssimo valor agregado, inclusive tecnologia para produzir isso, por isso que a gente é muito produtivo, e a gente consegue exportar e a gente consegue dominar, sob certo ponto de vista, uma fatia desse mercado internacional com a soja que a gente vende. O Brasil é um dos maiores, se não o maior produtor de soja do mundo, tá? Isso é bom para o país, é bom para o país. É bom para os produtores, é bom para os produtores. Mas é bom para os trabalhadores? A gente está gerando emprego para muita gente? Não. Aonde é que esses empregos qualificados, de mão de obra qualificada, estão sendo gerados? Não são no Brasil, porque a colheitadeira não é o Brasil que produz. Os fertilizantes não é o Brasil que produz. Não é isso? Todos esses implementos agrícolas não é o Brasil que produz. Hoje essas colheitadeiras são automatizadas, tem software, tecnologia. Não é nada que o Brasil produz. Ou seja, se não fosse a Embrapa, né, muita gente fala mal das estatais, se não fosse uma agência do governo, que é a Embrapa, a gente não teria nem essa tecnologia de produção. Ok? Então, voltando, a gente é líder em commodities, produz commodities, gera muitas divisas, é bom para o país, para a economia, é bom para os produtores, mas isso é bom para a sociedade como um todo? Não, porque isso não está gerando emprego. Esse mesmo produto, todo que a gente está produzindo, está gerando emprego em outros países. É os países que produzem os produtos com altíssimo valor agregado, né? Produzem os softwares que vão dentro desses implementos agrícolas, produzem os implementos agrícolas, né? Produzem os fertilizantes. Tudo isso está fora do Brasil, tá? A gente só está dando emprego aqui para a mão de obra que vai operar as máquinas. Então, a gente tem que partir desse pressuposto e a gente ficar muito atento a isso. Porque se a gente, ao invés de ser a terra que produz a commodity, se a gente fosse as fábricas que produzem os implementos agrícolas e os fertilizantes, geraria muito mais divisa, porque eu falei que quem produz produto de valor agregado consegue praticar o preço que ele quer, não é o mercado que pratica, é quem está produzindo que pratica, tá ok? Obviamente tudo tem uma lei de mercado também, de oferta e procura, mas você não é uma commodity. Então você consegue agregar muito mais valor, consegue praticar um preço melhor, consegue dar mais empregos para mais empregos qualificados para mais pessoas que habitam o seu país, tá ok? Então é sobre esse ponto de vista que eu digo, não sei se era nesse sentido que você estava perguntando, mas é isso que eu teria a colaborar com você, tá ok? Espero ter te ajudado e espero que a resposta também não tenha divagado demais. Tá joia? Vamos aqui agora uma em texto e a última. Como eu disse, veio bastante perguntas que a gente já tem uns assuntos aqui no podcast, tá? Tem dividendos, ex-dividendos, tag along, governança, veio bastante pergunta nesse sentido. Procurem aí, vocês vão ver que tem alguns podcasts já que eu falei isso e tem vídeos também gravados no canal que eu falo sobre isso. Tá ok? Então vamos aqui a última em texto. Guaraci, Rio Grandino, bom dia. No cálculo do EBITDA, os impostos são acrescidos no lucro operacional, certo? Pergunto, todos os impostos, inclusive os lançados nas deduções da Receita? Existe alguma exceção, regime tributário? Obrigado. Guaraci, Rio Grandino, vamos lá. Por partes, né? O cálculo do EBIT, os impostos os impostos não são acrescidos, porque até o EBIT os impostos não foram descontados, tá? Então não é que eles foram acrescidos, eles não foram descontados ainda. Mas para chegar no EBIT, as deduções da Receita já foram descontadas. Tá? Então eu já falei um pouquinho sobre isso, é só você entender a lógica de uma DRE, tá? Estou partindo do pressuposto que você está falando de uma empresa de lucro real, né? Então tem a receita bruta, você vendeu lá essa caneca por R$100. Receita bruta, R$100. Só que sobre a venda da caneca você tem impostos, né? Você tem impostos sobre a venda da caneca e vem lá deduções da receita. Por quê? Porque os impostos você vai pagar os impostos ao governo e o que sobrar, que a gente chama de receita líquida, que é da empresa. Então digamos que eu vendi por 100, né? Deduzi, sei lá, 17% de impostos, sobrou 83. Então, 100 receita bruta, 17 de imposto, 83 a receita líquida. Então, a receita líquida que é da empresa, tá? Por isso que sempre em análise de empresa a gente parte da receita líquida. Então, 83 é a receita líquida da empresa. Já foram deduzidos os impostos sobre vendas, tá ok? E aí vem a primeira, aí custo do produto vendido.
quanto é que você pagou para a indústria fazer essa caneca para você revender? Né? Sei lá, foi R$40. Opa, custo do produto vendido, se for indústria, né? No caso você, digamos, é um comércio, então custo da mercadoria vendida, 50, 83 menos 50, 43, 33, tá? E aí, 33 é a primeira linha de lucro, lucro bruto, R$33. Aí entra todas as despesas operacionais, que a gente chama de SG&A, né? Sales and Administration General Cost. Custos gerais de administração e vendas. Então tá ali a comissão do vendedor, tá ali toda a sua estrutura de pessoal na sua loja, não é isso? Água, luz, tá tudo ali, despesas operacionais, ou seja, despesas operacionais é aquilo que a sua operação exige para funcionar. E aí, digamos ali, dos 33, 20 é despesas operacionais. Então, lucro bruto, 33, menos 20 de despesas operacionais, 13. 13 é o meu lucro operacional. Tá? Até aqui você não pagou imposto de renda. Né? E aí, sobre o lucro operacional, se você tiver dívida, né, pagar juros sobre empréstimos, ele vai entrar em despesa financeira e vai abater a base de cálculo do imposto de renda. Então, vai ser o lucro operacional antes do imposto de renda. Vai estar lá. Aí você paga o imposto de renda e a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, e aí vem o famoso lucro líquido, ok? Então você segue essa ordem, você sabe exatamente onde está o lucro operacional. Do lucro operacional já saiu deduções sobre vendas, mas ainda não saiu o imposto de renda e a CSLL, tá joia? Então essa é a lógica Guaraci, tá ok? Essa é a lógica aqui de uma DRE, uma demonstração de resultados do exercício. Tá ok, pessoal? Bom, esse episódio fica por aqui. Como eu disse, veio bastante perguntas que a gente já tem bastante material aí. Continue enviando as suas perguntas para o WhatsApp 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. De locais silenciosos, se identificando de onde você fala. Tá ok? Acessem o meu site, josecobori.com.br, para ver ali os treinamentos. Tem um que chama comportamento dos mercados, que esse é bem extenso, tem tudo ali, né, sobre mercado de capitais, mercado financeiro, economia, taxa de juros, análise de riscos, decisões, tá? Como se fosse um MBA condensado ali. Esse é o curso mais completo que tem lá. Depois tem o Segredos da Independência, que é um curso parecido, tem mais ou menos o mesmo conteúdo do comportamento dos mercados, com um arcabouço teórico também, mas um pouco, digamos, mais soft, né, mais light, tá ok? E aí tem um focado só em ações, que é o investidor de alta performance, que aí esse é só sobre avaliação de ações, como montar uma carteira, como fazer a avaliação de uma empresa, como encontrar o preço, né, das ações, tá ok? E aí, fora isso, eu tenho algumas imersões presenciais sobre fusões e aquisições e valuation. Estou criando uma para o ano que vem, que é só sobre valuation, vai ser uma imersão presencial também, tá ok? E eu tenho o programa de educação corporativa, né, que é o PEC, JK, o Programa de Excelência em Educação Corporativa, que aí é um treinamento mais longo de 1 ano dado para empresas, tá joia? Focado em planejamento estratégico, finanças corporativas e tudo mais, tá joia? Então acessem lá e dá uma olhada, lá tem o conteúdo de tudo isso que eu falei aqui, um conteúdo detalhado, tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham apreciado esse episódio, a gente fica por aqui e até a semana que vem, um forte abraço. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.